Oi, pessoal! Eu sou a Luciana Buxten Gomes, advogada, doutora em comunicação social, palestrante e atualmente estou como assessora de representação institucional da Rede Marista. E venho aqui hoje para que a gente possa refletir juntos um pouco sobre a negociação. Algo que está presente na nossa vida, quer a gente goste, quer não, desde pequenas coisas do dia a dia em casa, como o que nós vamos jantar hoje ou o horário que os filhos vão dormir, até mesmo no nosso dia a dia escolar, no nosso ambiente escolar, nas práticas de trabalho, quando a gente está negociando com diferentes interlocutores a todos os momentos. A negociação é um meio básico da gente conseguir as coisas que se deseja das outras pessoas. É uma comunicação de ida e volta, uma comunicação de mão dupla, né? É concebida para que se chegue a um acordo quando você e a pessoa com quem você está interagindo têm pontos em comum de concordância e divergências também. Geralmente as pessoas acreditam que existem duas maneiras principais de se negociar: uma maneira dura e uma maneira afável. Uma maneira dura quando as pessoas enxergam qualquer situação como uma competição de vontades e quase como uma disputa, sabe? E uma maneira afável quando as pessoas evitam entrar em conflitos pessoais e geralmente sentem que fazem concessões sempre. Então surge uma terceira possibilidade de negociação, um novo método desenvolvido pela Faculdade de Direito de Harvard, que é o método de negociação baseado em princípios, cuja principal obra é o livro Como Chegar ao Sim, de Roger Fisher e William Ury, que trazem 4 pontos principais para uma negociação baseada em princípios. Então vamos a esses pontos? O primeiro deles é: separe as pessoas do problema. Um erro comum ao se negociar é fazer acusações pessoais e por vezes acabam se atacando as pessoas que estão na mesa de negociação e não o problema em si. Então, que a gente consiga separar muitas vezes a forma do conteúdo que é abordado, separando então as pessoas do problema. O segundo ponto trazido pelo método é: concentre-se em interesses e não em posições. Descubra quais são os reais interesses envolvidos. É possível que vocês já tenham escutado aquela parábola das duas meninas que queriam a laranja e a mãe, sem saber o que fazer, divide a laranja de forma igualitária, meio a meio para cada uma. E as duas crianças ficam insatisfeitas e a mãe não está entendendo, e aí sim conversa novamente com elas, e aí ela entende que o interesse das filhas era diferente. Uma das meninas queria tomar suco de laranja e a outra queria a casca de laranja para brincar. Então, bastaria, na verdade, descascar toda a laranja, né? Fazer o suco e dar para uma das filhas e a casca entregar à outra. Então, muitas vezes esse singelo exemplo, ele evidencia a nossa maneira de pensar diante de alguns problemas, não é mesmo? Então, para chegar a uma solução sensata, que a gente concilie interesses e não posições. O terceiro ponto sugerido pelo método é: invente opções de ganhos mútuos. Para que ambas as partes tenham seus interesses atendidos, o método sugere que sejam inventadas opções criativas. Mas como fazer isso diante de uma situação muitas vezes conflituosa em que as emoções também estão à flor da pele? Então, o que eles sugerem é separar o ato de inventar opções do ato de julgá-las, aumentar o número de opções disponíveis em vez de buscar respostas únicas, né? Como, por exemplo, dividir a laranja de forma igualitária para as duas crianças, buscar opções de ganhos mútuos, de ganha-ganha para todas as partes envolvidas e inventar maneiras de tornar as decisões das pessoas com quem você negocia mais fáceis. E por fim, o quarto ponto sugerido pelo método é: insista em usar critérios objetivos. Evite os achismos. A proposta de debater critérios objetivos, ela ajuda né, e favorece a despersonificação do conflito. Lembrando que uma coisa é a situação e o problema em si, e outra forma é a maneira como as pessoas trazem o problema em si. Então eu espero que esses 4 pontos possam contribuir na atuação dos gestores e de todas as pessoas que trabalham no ambiente escolar. Aqui, rapidamente, nós vemos os 4 principais pontos sugeridos pelo método de negociação de Harvard, né? Lembrando que a primeira barreira que a gente encontra numa negociação somos nós mesmos, né? As nossas emoções, as nossas crenças e as palavras que escolhemos e a forma como elas são ditas, que afetam a nossa comunicação e as reações de quem escuta. E para finalizar, eu gostaria de trazer essa frase reflexiva de Tony Robbins para que a gente possa seguir pensando, que diz mais ou menos assim:
Os nossos resultados são proporcionais à capacidade de nos comunicarmos conosco e com os outros. Espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima!